chamado de santuário, era não somente um lugar de serviço, mas um lugar também de comunhão com Deus. Porque o importante, irmão, não é apenas o serviço, mas muito mais a comunhão. Não adianta o serviço sem comunhão, não adianta o serviço sem amor, né? Sem um verdadeiro sentido, sem a essência que na verdade vai fazer com que nós sirvamos. E o texto de Êxodo mostra isso, a distinção dos dois compartimentos, né? Conforme nós vimos, e o primeiro é chamado de santuário e o outro de Santo dos Santos. E o véu fazia separação, porque quando Jesus foi crucificado, quando ele expirou, diz que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Mas ali tinha 3 véus, não era isso? Tinha um véu logo na entrada, que era uma cortina na entrada do pátio, que nós já estudamos. Outra cortina na entrada aqui, ó, tinha uma cortina aqui, e depois tem essa outra cortina, que é essa cortina, esse véu, que está aqui em Êxodo 26 e 33, ele está falando deste segundo véu. Então a nossa pergunta é, qual o véu que se rasgou quando Jesus expirou na cruz? Porque a Bíblia diz em Mateus 27, a partir do versículo 50, quem quiser anotar aí para ler depois para os alunos, Mateus 27, a partir do versículo 50, diz que o véu do templo, está no singular, né? O véu, e definido, né? O véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. O véu do templo. Então, o que dá a entender é que... Qual foi o véu? Quer dizer, queria traduzir isso aí, que o tempo, de tudo que estava escondido, ele... Lembrando o seguinte, irmãos, que na época que Jesus foi crucificado, não era mais o tabernáculo, viu? Não era mais o tabernáculo, né? Por isso que ele fala, o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. Então, existia aquele véu no templo de Salomão, parecido com o tabernáculo, né? Então, o véu que foi rasgado é o véu que dava acesso ao Santo dos Santos, que separava os 2 lugares, conforme está em Êxodo 26 e 33. Então, abriu-se o acesso. Quando a gente lê Hebreus 9, versículo de 1 a 8, ele fala disso, que o caminho para o santuário estava encoberto, enquanto o primeiro tabernáculo estava de pé, dando o Espírito Santo a entender isso. Agora, quando Jesus foi crucificado, quando ele expirou, então aquele véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e aí abriu-se o caminho para a presença de Deus. Mas o que nós estamos vendo aí, em primeiro lugar, que lugar era esse, né? O lugar, o Santo dos Santos. Que lugar é esse? Um lugar de serviço e de comunhão. Um lugar onde estavam aqueles 3 móveis, que nós vamos estudar o seu significado. O castiçal, chamado de candeeiro. O que mais? A mesa dos pães da proposição. E o outro, o altar do incenso. Os outros 2 primeiros estavam onde que nós já estudamos? Quais foram os 2 primeiros que nós já estudamos? No pátio, né? O que era que tinha lá no pátio? Os 2 móveis? O altar do holocausto e a pia. Então, para chegar aqui, nessa outra parte aqui, que é chamado santuário, teria que passar pelo altar e teria que se purificar, teria que lavar suas mãos e os pés na pia para adentrar o lugar, o santuário. Então veja, nós vimos aqui então que o povo tinha acesso ao pátio, que é chamado de átrio, né? Essa parte toda aqui o povo tinha acesso, mas na verdade eles não entravam no lugar santo. Alguém poderia perguntar, como nós já falamos em outra ocasião, que tinha acesso ao pátio, mas não tinha acesso ao lugar santo. E nós podemos mostrar uma referência, né? Baseada nisso,
Lucas 1:10, acho que não sei se tem essa referência na lição. Lucas 1:10 mostra isso. Quando o sumo sacerdote, quando Zacarias estava no templo oferecendo sacrifício, a Bíblia diz que o povo estava do lado de fora orando. Lucas 1:10 mostra mais ou menos isso aí. Então eles tinham acesso ao átrio, mas não tinham acesso ao lugar santo. E nós vamos estudar esses 3 móveis aí. É interessante até essa observação aí dos 3 véus, porque a maioria dos comentários eles se concentra Nos 2. pela parte coberta. Mas até o autor da lição me chama a atenção para observar essa questão do primeiro véu, que já é o que dá entrada ao átrio, que é aquela primeira cortina de acesso, onde já estão as cores também todas demonstradas lá na primeira cortina, que considerando ele o lugar, o véu que dá acesso ao Santo dos Santos seria o terceiro e não o segundo, certo? Porque a gente sempre fala primeiro e segundo véu, Esquecendo do outro. Você considera já o da entrada do pátio, né? Então você considerando a entrada do pátio, fica primeiro, segundo e terceiro. E aí, para não gerar aquela confusão, né? E às vezes, porque a maioria dos comentaristas, eles levam em consideração apenas o primeiro e o segundo, porque é a parte coberta, onde eles chamam do tabernáculo propriamente dito, que é aquela tenda que está ali, né? Ali a tenda tem na entrada ali tem 5 colunas, lá no Santo dos Santos são 4 colunas, mas a gente precisa considerar uma primeira cortina lá na entrada do pátio. Essa aqui. Uma cortina lá. É aqui, né? Exato. E aqui é a outra. Pronto. Então é isso. Normalmente se esquecem, né, das demais cortinas. Então o que nós temos que ensinar no primeiro ponto é que o tabernáculo é o quê? Um lugar, um local de serviço e de comunhão. E mostrar para os alunos que não adianta serviço sem comunhão. Não adianta fazer a obra de Deus só por fazer. Lembra da igreja de Éfeso? Pode ser aplicado aqui. Era uma igreja que evangelizava, era uma igreja que não resistia aos falsos apóstolos, e não aceitava os falsos apóstolos, né, que dizia que era apóstolo e não era. Era uma igreja que trabalhava mesmo, mas ela havia perdido o quê? O primeiro amor. Perdeu o primeiro amor, havia perdido certamente aquela comunhão, aquele desejo, né, de ter aquela comunhão com o Senhor. Então, para que tenha serviço, tem que ter também a comunhão. É por isso que diz lá em Eclesiastes 9:8, em todo o tempo seja alvo as tuas vestes, tem que ter as vestes brancas e o óleo sobre a cabeça, né? A comunhão com o Senhor, em todo o tempo. Então nós vamos aí falar o seguinte ainda nesse primeiro ponto. As 3 partes do tabernáculo sugerem a ideia de progressão espiritual, né? Ou seja, a pessoa entrou no pátio, no primeiro véu, o pastor Ademir mencionou, passou pelo altar, passou pelo, quem quiser abrir aqui 4:18 Provérbios, né? Passou pelo altar, passou pela pia, depois entra no lugar santo e depois no santo dos santos. Fala de quê? De progressão espiritual. Que a vida do cristão, ela tem que progredir, é a santificação progressiva. Vamos ver Provérbios 4:18. Tem que progredir a cada dia, né? 4:18. A vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então a vida do cristão é essa. A Bíblia diz que nós somos o quê? A luz do mundo, não é isso? Mateus 5:14. Então uma das características do cristão é justamente essa. A luz, uma das características da luz é que ela é progressiva. Ela começou, não foi com fluorescente, né? Ela foi evoluindo. Assim a vida do cristão. Então o tabernáculo, as 3 partes do tabernáculo, sugere a ideia de progressão espiritual. Vai brilhando mais e mais, não é mais e menos, né? Até ser dia perfeito. E quando é que nós seremos dia perfeito? Na volta de Jesus. Vamos para 1 Pedro 2:2. Quem lembra o que está escrito aí? Eu estou lembrado, mas é bom ler aí. Então esses 2 versículos mostram a progressão espiritual. Passou pela porta do átrio, pelo altar, pela pia, lugar santo, até chegar à presença do Senhor.
no Santo dos Santos, né? Que é que diz 1 Pedro 2,2? Desejai afetuosamente, como menino novamente nascido, o leite racional não falsificado, para que, por ele, vades crescendo. Isso mesmo. Então, desejai afetuosamente, é isso? O leite é racional, a palavra de Deus não falsificada. Então, assim como uma criança deseja o leite materno, né? Nós devemos desejar também o leite racional, que é a palavra de Deus não falsificada, para que por ela a gente vai crescendo para a salvação. Que tem gente que só faz inchar, não cresce para a salvação. Uma pessoa que não tem raiz, não tem a palavra de Deus. Então, irmãos, não esquecer disso, que a gente está falando que o lugar santo é local de serviço e comunhão com Deus. Não pode haver serviço se não houver comunhão. E isso mostra, né, essa progressão espiritual. Essas 3 partes do tabernáculo mostram isso. E a Bíblia mostra que é o cristão nascido de novo, gerado pelo Espírito Santo, deve seguir crescendo sempre. E lá em Efésios 4:15 tem um versículo que diz também, eu lembrei aqui, devemos crescer em Cristo, em tudo. Crescer em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Acho que é Efésios 4:15 que diz isso. Então, meus irmãos, estava tentando lembrar de alguma coisa aqui nessa passagem. Pronto, eu falei que a luz, a característica dela é que ela é progressiva. Ela sempre vai crescendo, vai aumentando mais e mais até ser dia perfeito. E esse trajeto aí mostra isso, né? E ainda no primeiro ponto, aqui desse lado, um lugar de serviço e adoração, os irmãos podem dar um pulo aí para essa parte que mostra que esses elementos, cadê aqui começam? Um lugar de adoração. Segundo ponto aqui. A questão aqui é a seguinte, mas a gente vai ler aqui para os alunos, nos dias atuais, devemos ter o mesmo espírito quando exercemos o ministério na igreja local. Que espírito? De adoração, em primeiro lugar, e serviço, né? Adoração e serviço. E devemos ter esse espírito de adoração e serviço, né? Na igreja local, quando apresentamos nosso culto celestial ao Senhor. E isso aqui sugere o quê? Que o ministério exercido, vamos ler a referência de Romanos 12, versículo 2, é importante. Rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o tabernáculo era um lugar de adoração e serviço. É isso que está mostrando no primeiro ponto. E mostra que nós devemos apresentar, da mesma forma hoje, um culto racional a Deus, apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, né? Hoje não é mais sacrifício morto, é sacrifício vivo, os nossos próprios corpos. Então, quando nos reunimos para ministrarmos aos outros, sobretudo, nós estamos reunidos para adorar ao Criador. Então, o primeiro propósito ali é adorar o Senhor, adorar o Criador. E isso aqui nos mostra o quê, irmãos? Que o ministério exercido pelos sacerdotes no lugar santo apontava para o serviço dos obreiros na igreja do Senhor. Qualquer pessoa que tem cargo na obra do Senhor, principalmente obreiros, né, pastores, o trabalho dos sacerdotes está mostrando isso, está apontando para isso, né? Que nós, mostra que era um serviço feito para agradar, não para agradar o povo, mas para agradar a Deus. O caráter santo do ministério cristão também exige uma vida irrepreensível. Ai daquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, né? Então, procurar apresentar a Deus como obreiro aprovado. Lugar de adoração, em primeiro lugar, e lugar de serviço. Então, eu acho que aqui deveria até ser invertido, né? Lugar de adoração e serviço. Porque, na verdade, não pode existir um serviço
verdadeiro a Deus, um trabalho para Deus, sem adoração, né? Então isso aqui mostra sobre os obreiros, sobre aqueles que fazem a obra de Deus, e mostra também, de um modo geral, todos aqueles que fazem a obra do Senhor, que a Bíblia diz que deve, na verdade, ser considerado pelos homens como ministros do Senhor. Eu lembrei da referência aqui, 1 Coríntios 4, e versículo 1, pode ser aplicado aqui, ó, lugar de serviço e adoração, que os homens devem nos considerar como ministros de Cristo, e requer de cada um que cada um se ache fiel. Veja aí, é 4, versículo 1 e 2 de 1 Coríntios, eu acho que é isso. Os homens nos consideram como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Os mistérios de Deus. Pode concluir aí a leitura. Versículo 2. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então, irmãos, é isso aí. É o que requer de cada um dos dispenseiros. Então, temos que ter adoração para termos o serviço ao Senhor. E o propósito do lugar santo? Em primeiro lugar, irmão, eu quero dizer algo para os irmãos, que o tabernáculo, quando ele foi construído, ele não tinha janela. Não tinha nenhuma janela, só tinha entrada pela porta, né? Primeiro a porta do átrio, depois a porta do santuário, e depois ainda tem o acesso através do véu lá para o Santo dos Santos. E isso aqui nos mostra que, nessa passagem aqui que nós estamos vendo, vamos ver agora no terceiro subtópico, o propósito do lugar santo. Então ele era construído, o santuário não tinha janela, e era coberto por aquelas cortinas. Imagine se não tivesse o candelabro ali. O candelabro é que iluminava tudo ali no santuário. Então não tinha janela. Ninguém via o que estava na verdade ali por dentro. E na lição passada foi ensinado que aquilo ali representava Jesus. A referência de Isaías, né? Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então, por fora, talvez não tivesse algo atraente, mas por dentro existia a beleza, né? A luz do candelabro, a mesa dos pães, tudo arrumado ali, bem organizado, conforme os irmãos estudaram na lição passada. Então, não tinha janela, era tudo fechado, né? Para que ninguém estivesse vendo, para que não tivesse acesso nenhum pelas as demais pessoas, somente os ministrantes que estavam ali. Então, o propósito do lugar santo. Qual era o propósito do lugar santo? Nós já estudamos, os irmãos, até sem ler aí na lição, cada um de nós sabemos qual era o propósito do santuário. O maior propósito está muito claro, o propósito principal está em Êxodo 25, versículo 9, que nós estudamos na primeira lição. Que é que diz lá em Êxodo 25, 9, e me farão um santuário, é 25, 9 ou é 25, 8, e habitarei no meio deles. É isso mesmo? Então, o propósito do santuário, irmão, é justamente esse, Deus habitar entre o povo. O santuário estava entre as tribos ali, né, entre os homens considerados como pecadores, e Deus iria habitar entre o povo através do santuário, que representava ali a presença de Deus, através da arca que estava no Santo dos Santos. Então, o propósito era a habitação de Deus entre o povo, os sacrifícios diários, chamado de sacrifício contínuo, que nós já estudamos, que era feito todos os dias para expiar o pecado do povo. Existia as ofertas, né, pelo pecado individual, pecado familiar, várias coisas. Além disso, existia também o sacrifício contínuo, que já estava dizendo, isso aí teria que existir, independente de qualquer coisa. O sacrifício contínuo ele era oferecido todos os dias, um cordeiro às 9 da manhã, outro cordeiro às 3 da tarde, e os demais sacrifícios que eram, na verdade, pelos pecados individuais, pecados familiares, e assim vai. Então esse era o propósito do tabernáculo, era oferecer sacrifício
pelo povo, né? O sacrifício diário, e existia também a expiação anual. Como era chamado esse sacrifício anual? Eu quase digo o nome aí, mas era chamado dia de quê mesmo? Esse dia era anual. Tinha o sacrifício diário, mas anualmente tinha um sacrifício que era feito aonde? Em qual local? No Santo dos Santos, apenas pelo sumo sacerdote. Era chamado dia da expiação. Tem um estudo na Pentecostal, na Bíblia Pentecostal, sobre esse tema, e mostra que diz que era um dia tão sagrado para os judeus que era o único dia que Satanás não ousava acusar um judeu. Era no dia da expiação, porque era o pecado, a expiação anual, dos pecados anuais do povo. Então, sacrifício contínuo, sacerdotes todos os dias, lugar santo. Sacrifício anual, sumo sacerdote uma vez no ano, lá em Levítico 16, e nós falamos em outra ocasião que era apresentar 2 bodes, um era o bode expiatório, o outro era o bode que era imolado, lançava-se sorte, está tudo no Levítico 16, e um era imolado e levado o seu sangue para aspergir a tampa da arca, chamada de propiciatório. Quando o sumo sacerdote voltava, ele colocava as mãos no bode Azazel, chamado bode expiatório, e transferia simbolicamente ali os pecados da nação de Israel para aquele bode, e era levado ao deserto por alguém, e nunca mais aquele bode voltava ao arraial, nunca mais voltaria ao arraial. Então era isso. O propósito do santuário era para expiar os pecados, tanto no dia a dia, como também os pecados anuais da nação de Israel. Mas o que eu queria mostrar para os irmãos é o seguinte aí. Aí na nossa lição tem dizendo aqui o seguinte, ó. Entretanto, a apresentação do sacrifício não era perfeita e suficiente, como registra a epístola aos Hebreus. Diz que era impossível o sangue de touros, de bodes, tirar pecado de alguém. Tem um versículo em Hebreus, eu ia procurar, mas não deu tempo. Quem quiser ter a Bíblia no celular e puder procurar rapidamente, diz que toda vez que eles faziam aquele sacrifício, ao invés de resolver o problema do pecado, sabe o que era que acontecia? Fazia era recordar o pecado, era uma recordação do pecado. Não resolvia o problema. Esse versículo está em Hebreus aí, parece que é Hebreus 9, ou é Hebreus 10, é por aí. Mas Jesus, irmão, de uma vez por todas resolveu esse problema. Alguém vai ler aí, Hebreus 10, versículo 11 e 12. Porque aqui o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Está vendo, irmãos? Ele não entrou com sangue de bode, nem com sangue de touro, nem com sangue de outro animal, mas com seu próprio sangue. Ele entrou de uma vez no santuário, efetuando uma eterna redenção. Ao sacrifício de Cristo, ele efetuou de uma vez por todas, ele resolveu o problema do pecado. Aí é onde não pode se dizer que na Igreja Católica, quando vai celebrar a missa, diz que ali Jesus está morrendo de novo ali, né? Diz que está renovando a morte de Cristo ali. Não pode, jamais. Então, Jesus fez um único sacrifício, de uma vez por todas, Hebreus 10, versículo 11 e 12, de uma vez por todas ele resolveu o problema do pecado. Aqui são algumas referências, quem quiser anotar aí, essa está na lição, diz que era 2 vezes por dia, durante o ano inteiro, né? E uma vez por ano, que era o dia da expiação. E aqui tem outras referências, né? Levítico 4, versículo de 5 a 7, que mostra alguma coisa também sobre esses sacrifícios. Mas aqui o propósito do santuário é esse. Primeiro, a habitação de Deus entre o povo e a expiação dos pecados, tanto diários como os pecados anuais do povo, sendo aquilo uma tipologia de Cristo, pois aquilo não resolveu o problema do pecado, apenas cobria, e Jesus veio realmente para tirar o pecado. Através do seu próprio sacrifício, ele resolveu, de uma vez por todas, o problema do pecado. Quem falou? 10:3, 10:3, 10:3.
Pronto, o presbítero Salles vai ler aqui, é Hebreus 10:3. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem todos os anos uma recordação dos pecados. Está vendo, irmão? Não resolveu o problema. Era uma recordação dos pecados. Já na Santa Ceia, o que é que acontece? A Bíblia diz que é um memorial. A gente está ali, na verdade, agradecendo ao Senhor, é como o Cordeiro da Páscoa, né? Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Só que Ele não está morrendo novamente ali. Nós estamos, na verdade, recordando, é um memorial do que Ele fez por nós e de que a sua morte e ressurreição é a nossa vitória, né? Contra o mundo e contra o pecado. Professor, e poderia haver alguma possibilidade de Deus não aceitar aquele sacrifício ali? Qual? Por ser muito grande a ponto de Deus não aceitar o sacrifício para... Qual sacrifício? O sacrifício do Os do tabernáculo? Sim, do tabernáculo. Do tabernáculo era o seguinte, o dia da expiação, a Bíblia não registra nenhum caso, né? De um sumo sacerdote que morreu lá dentro morreu no lugar santo, não foi isso? Os filhos de Arão, que foi Nadab e Abiú, não foi isso? Eles levaram fogo estranho lá para o altar e aí desceu o fogo do céu e consumiu eles, lá dentro do santuário. Mas no Santo dos Santos, a gente não tem nenhuma passagem bíblica que mostra, porque se Deus não aceitasse o sacrifício, o sumo sacerdote entrasse no lugar santo sem estar preparado, ele batia as botas na hora. Morria. Ele morria, porque ali estava a presença de Deus, ele tinha que se preparar para entrar naquele lugar, né? Então não existe nenhuma passagem mostrando que realmente tenha acontecido isso, né? E com certeza eles tiveram um compromisso sério, né? Para estarem na presença do Senhor. O segundo ponto da lição, eu vou falar aqui alguma coisa sobre os móveis do tabernáculo, as 3 peças que compunham o interior do lugar santo. As 3 peças que compunham. Então nós vamos ver quais eram essas 3 peças. Então o lugar santo era um espaço de preparação dos sacerdotes para a entrada na segunda divisão do tabernáculo, o lugar santíssimo. Os irmãos viram alguma coisa aqui nessa primeira fala aqui da lição? Que é que diz aqui, ó, o lugar santo era o espaço para a preparação de quem? Dos sacerdotes para a entrada na segunda divisão do tabernáculo, o lugar santíssimo. Aí minha pergunta era, os sacerdotes entraram no lugar santíssimo? Então eu não sei qual foi o pensamento do comentarista, né? E se foi alguma coisa aí, eu sei que quem entrava no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, que é o Santo dos Santos, era só o sumo sacerdote, que era só um, não tinha mais de um sumo sacerdote. Ele generalizou, né? O pátio, né? Eu acho que era assim, o pátio era a preparação para os sacerdotes entrarem no lugar santo. Isso. Eles tinham que sacrificar, depois se lavar para poder entrar. Eu acredito que quem preparava no lugar santo, quem preparava tudo, era o sacerdote. Então ali onde eles preparavam. Na questão de entrar no santíssimo lugar, aí entrava o sumo sacerdote, que também era sacerdote. Pronto. Então aqui, o que o pastor Ademir está dizendo aí é o seguinte, ó. Vamos ler aqui, ó. O lugar santo era o espaço de preparação. Agora está dizendo que era a preparação dos sacerdotes. Se tivesse dito a preparação pelos sacerdotes, aí diria que eles estavam preparando o lugar para os sumos sacerdotes, né? Mas está dizendo que realmente era a preparação dos sacerdotes para a entrada na segunda parte da divisão do tabernáculo, que é o Santíssimo Lugar. Então aqui, irmãos, só se algum aluno quiser encrencar na hora, aí você já sabe que quem entrava no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. E aí está resolvido o problema, né? Você vai explicar isso, né? Que não se sabe qual foi o pensamento realmente do comentarista, mas informar que quem entrava no lugar santo era o sumo sacerdote. No lugar santo havia as 3 peças que compunham o ambiente perfeito de oração,
intercessão e adoração. E louvor, que era um castiçal de ouro, chamado de candeeiro ou candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar de ouro para os incensos. E este ficava no centro do lugar santo, de frente para o véu que dava para o lugar santíssimo. Então, nós vamos ver aqui, está aqui os 3 móveis, né? Aqui está o candelabro, o altar do incenso e a mesa dos pães da proposição. Cada um desses 3 móveis tem um significado, conforme a gente vai ver. Aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, diz o seguinte, né? O candelabro representa pelo menos 3 coisas. Naquela época, representaria o quê? Ele diz aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal que representa Cristo como a luz do mundo. Perfeito, Jesus realmente é a luz do mundo. Só que o castiçal também representava o quê? A nação de Israel, ela deveria ser a luz para as nações. Israel deveria levar a palavra do Senhor. E em Jeremias tem um versículo que fala, castiçal de Israel se apagando, justamente por causa do testemunho, né? Parecido com a passagem da igreja de Éfeso. Quando você vai para o livro, porque quem tiver o livro aí do autor, ele vai explicar essa diferença mesmo do sumo sacerdote e do sacerdote. No livro tem. Quando tem um livro, eu dou uma olhada e ele explica. Pronto. Quando o sumo sacerdote entrava lá. Tá certo. Então, o candelabro representa Jesus como a luz do mundo. Esse exemplo de Israel é uma informação à parte, mas representava Israel também como a luz para as nações. Assim como a igreja é a luz do mundo, é representada pelo castiçal. O altar do incenso, nós vamos logo avançar, que lá na frente tem falando, é melhor ler lá na frente. O castiçal de ouro. Aí está praticamente toda a lição, né, no slide. Mas o castiçal, irmão, ele era uma só peça de ouro, né? Era uma só peça de ouro, está aqui nessa parte aqui, uma só peça de ouro. Não havia divisão. Isso aí foi até trazido numa lição que nós estudamos sobre Levítico, falando dessa questão de ser uma só peça, fala da unidade, né? Da igreja, castiçal representando a igreja, né? Ela não pode haver quebra, né? Tem que estar em comunhão. O castiçal, ele era uma só peça de ouro, né? Uma só peça de ouro. E também ele tinha 7 lâmpadas. 7 lâmpadas que produziam uma só luz. Olha que coisa interessante, 7 lâmpadas que produziam uma só luz. Quem quiser grifar aí na lição, era uma única peça, não havia emendas, era uma única peça, irmão. E esses 7 braços aqui, tem essa parte chama de maçãs, né? Era colocado o azeite para que ele tivesse aceso, o óleo, né? Para que tivesse aceso. E, na verdade, essas 7 lâmpadas produziam uma só luz. É igual isso aqui, né? Essas lâmpadas que estão aqui, a luz é uma só, não está dividindo. A claridade é uma só. Isso aí fala de quê? Fala de comunhão, né? A igreja, onde Jesus está, não pode haver divisão. Não pode haver, tem que haver unidade. Como fala lá em Efésios 4, e a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, esse castiçal representa Jesus como a luz do mundo e, ao mesmo tempo, representa a igreja. A igreja, em Apocalipse, capítulo 2 e também capítulo 3, é representado pela igreja como um castiçal. Então, assim como o castiçal produzia uma só luz, Jesus também era uma só luz. Eu sou a luz do mundo. E a igreja também. Vós sois a luz. O verbo está no plural, vós sois. Lá em Mateus 5,14. Mas a luz são quantas? Só uma. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Então, assim como o castiçal produzia uma só luz, assim como Jesus também era a luz do mundo, e diz que nós somos a luz do mundo, então mostra aí que não deve haver quebras, tem que estar unido, né?
Tem que estar tudo em harmonia, para que as coisas funcionem como Deus quer. Da mesma forma, o castiçal de ouro iluminava. Da mesma forma, o castiçal de ouro iluminava o ambiente escuro. Jesus é a luz que ilumina o mundo em trevas. Lembra que eu falei que o tabernáculo, a tenda não tinha janela? Era tudo fechado. Imagine o escuro que era ali se não tivesse o castiçal aceso. Então tudo aquilo era uma tipologia, né? Que diz aqui que o castiçal, ele iluminava aquele ambiente escuro. E Jesus é a luz que ilumina o mundo em trevas. Aí mostra aqui que a igreja tem essa mesma função, que na terra, que até a volta do Senhor. Filipenses 2, de 15 a 16, é importante que os irmãos leiam na classe, que ele diz o quê? Vamos ler essa passagem aí? Fala que nós temos que resplandecer como astros no mundo. Então a igreja tem essa função de iluminar. Quando fala que a igreja tem a função de iluminar, a luz ela é progressiva, nós já falamos, e uma segunda característica, a luz ela não é preconceituosa. A luz ilumina qualquer pessoa que entrar nessa sala. Assim a igreja também, ela tem que iluminar a todos sem distinção, porque a luz não é preconceituosa. Vamos ver aí, capítulo 2, versículo 15 e 16. Que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Tá vendo, irmão? E outra coisa também, irmão, a luz ela é progressiva, a luz ela não é preconceituosa e a luz não se pode esconder. A luz, ninguém consegue esconder a luz, né? Ele que diz lá em Mateus 5,14 que não se pode esconder, 5,15, uma cidade edificada sobre o monte. Então a igreja é igual a uma cidade edificada sobre o monte. Ela não pode ser escondida porque ela é a luz. Não é para estar embaixo do alqueire, numa vasilha, né? De colocar legumes, mas isso tem que estar no velador para dar luz a todos os que entram na casa. Então esse castiçal representa Jesus, representa também a igreja. Aí vem a mesa dos pães. A mesa dos pães, com os pães da proposição. Esses pães da proposição, eles eram feitos pelos coatitas, eram trocados todos os sábados. Todos os sábados os sacerdotes trocavam os pães. Mas para que servia aqueles pães ali? Aqui eram 12 pães. Cada um desses representava o quê? As 12 tribos de Israel. E a Bíblia diz que era permitido os sacerdotes comer aqueles pães, né? Está escrito em algumas passagens, como Mateus 12, né? Os sacerdotes poderiam se alimentar com aqueles pães. E o que representava essa mesa com os pães da proposição, né? Está mostrando aqui que o Senhor Jesus é o pão da vida. Está lá em João 6,45. E todos os obreiros devem alimentar-se de Cristo. Só assim poderão ministrar com graça e autoridade diante da igreja de Deus. Bem interessante isso aí. Então aqueles pães representavam ali o alimento. Deus ele é a provisão. Eles estavam continuamente ali. Na leitura bíblica diz o quê? Lá no versículo 30, logo no de Êxodo 25. Quem quer ler aí? Versículo 30 de Êxodo 25. E sobre a mesa porás o pão da proposição, perante a minha face, continuamente. Continuamente, né? Então isso aí mostra que deveria estar continuamente, diz que estava perante a face de Deus. Já pensou isso aí na lição de Levítico? Ele mostra isso aí. É que eu não estou lembrado bem aqui. O que significa este pão estar continuamente perante a face de Deus? Era um negócio importantíssimo, né? Estar continuamente perante a face de Deus. É interessante aí, João, aqui também que não eram pães simbólicos, eram pães para alimentação. Alguns estudos que mostram que um pão desse, cada um chegava a pesar quase 3 quilos. Então, não era um pão simbólico para estar ali, era um pão que servia justamente de alimentação. De alimentação. Para o sacerdote e sua família. Pelo
Exato. Só Davi que comeu, que ele estava meio com fome aí. Davi tinha crédito, né? Davi tinha crédito. Está lá em Mateus 12. Quem quiser ler sobre esses pães da proposição, Mateus 12, de 1 a... E vai aprender sobre o sábado, um monte de coisa lá. Mateus 12, de 1 a 9, mais ou menos, vai falar sobre isso. Mas mais precisamente, versículo 3 e 4 fala sobre essa questão. Então, esse pão da proposição representa quem? Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Então, por isso que diz que estava continuamente perante a face do Senhor, porque esse próprio pão representava Jesus, e os obreiros devem alimentar-se de Cristo. Só assim poderão ministrar com graça e autoridade para a igreja de Deus. Interessante isso aqui, né? Diz que os obreiros devem alimentar-se de Cristo, para que possa também ter alguma coisa para dar à igreja. Nesse sentido, todo crente é um sacerdote. Logo, devemos nutrir-nos do pão da vida. No sentido geral, todos nós somos sacerdotes, e diz que devemos nos nutrir deste pão da vida. E somos sacerdócio real, perfeito, feito por Deus. 1 Pedro 2,9 diz isso. Vós sois o sacerdócio real e a nação santa. Então aí está o significado. Os pães eram preparados pelos coatitas de sábado a sábado, e no sábado os pães eram removidos da mesa, substituídos por 12 novos pães, e eram dispostos em 2 pilhas de 6. Colocava-se incenso puro em cada pilha, né? Quando os pães da proposição eram removidos no sábado, o incenso era queimado sobre o altar. Então, vamos ver aqui. Alguém quer falar alguma coisa sobre o candelabro e sobre a mesa dos pães da proposição? Daqui a pouco vou estar passando para o pastor Ademir para ele falar também alguma coisa na lição. E o altar do incenso era o lugar onde o sacerdote acendia o incensário, uma resina aromática, né, que eles utilizavam. O altar de ouro era um altar de ouro, aí fala, o altar do cheiro. Por quê? Porque em virtude do perfume feito à base de plantas aromáticas que eram queimadas sobre ele, exalavam um agradável perfume, Levítico 16 e 12. E esse altar também falava de ficar diante do véu, que dava acesso ao lugar santíssimo. A palavra de Deus correlaciona o incenso com a figura da oração. Então, quando a gente lê Apocalipse 5 e 8, também 8 e 3, ele está correlacionando aí o incenso, o altar do incenso com a oração. Salmo 141, versículo 2 também fala isso. A gente pode ler lá. Vamos ler Apocalipse 5 e 8? Então, quando você vê um crente dizendo, eu vou queimar incenso, hoje não se queima mais incenso, só no espiritismo, né? O incenso que eles têm lá. Mas quando um crente fala que vai queimar incenso, ele está dizendo o que ele vai orar. Porque incenso é um tipo da oração. Relaciona o incenso com a figura da oração. Veja aí 5 e 8 de Apocalipse, vamos ler aí. Tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas cheias de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então esse incenso que estava nessa salva de ouro, diz aí que esse incenso é o que aí? A oração dos santos. Então tudo aquilo ali passou. O incenso hoje é a nossa oração. E também Apocalipse 8 e 3 fala isso, né? Eu gostaria que alguém lesse Salmo 141, versículo 2 também. Salmo 141 e o verso 2 fala sobre isso também, né? Salmo 141, verso 2. Suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e seja levantada as minhas mãos como sacrifício da tarde. Ainda no Antigo Testamento, né? Isso aí estava no Antigo Testamento, e já o salmista disse, né? Dissera, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício da tarde. Que foi o que ele quer dizer? Eu quero que a minha oração seja agradável a Deus. Que tem crente que faz umas orações aí, que misericórdia, né? Mas que a nossa oração
seja como a oração do salmista. O nosso desejo, que a nossa oração seja como a dele, subir perante a face do Senhor como incenso, né? O altar do cheiro suave. Então as nossas orações, irmão, não são pouca coisa não, são importantes e estão guardadas em salvas de ouro e são apresentadas no altar de ouro, né? Diante de Deus. Então é algo de valor, irmão. Agora, se for uma oração daquela lá, aí não vai servir, né, como o salmista diz, não vai subir perante a face do Senhor como incenso. Aí tem Apocalipse 8:3, os irmãos podem ler depois e ver aí o que pode ser utilizado na hora lá. O altar do incenso media 45 centímetros em seus 4 lados e 90 centímetros de altura. Essa questão de 45 centímetros em cada lado, alguém fez uma aplicação da seguinte forma, que como o altar do incenso representa a oração, quer dizer que a resposta à oração, a nossa oração tem que ser uma oração realmente agradável, porque a resposta à oração vai ser de acordo com essa oração, como está o nosso coração diante de Deus, como foi feita essa oração, porque alguém pode, na verdade, fazer uma oração que não é uma oração bíblica, na verdade. Mas quando a gente faz a oração de Mateus, batei, abri-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei, abri-se-vos-á, e pedi e recebereis. Né? Então, essas 3 coisas, né? Quando fala que ele é quadrado, 45 centímetros quadrado, está mostrando sobre isso, que a nossa oração tem que ser uma oração realmente na vontade do Senhor. Uma oração, não existe oração imprecatória, pedindo vingança contra ninguém, e nem oração de fariseu, né? Tem que ser uma oração realmente bíblica, né? Uma oração que flui, na verdade, do Espírito Santo. Então, a caminhada rumo ao altar do incenso tinha que começar onde? No lugar da expiação. Para chegar no altar do incenso, irmão, tinha que passar pelo altar de bronze, logo na entrada. Assim também as nossas orações devem começar onde? Primeiramente pela obra da cruz, pela expiação do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para ser aceitável diante de Deus. Se não passar pelo Calvário, irmão, então não será uma oração aceita pelo Senhor. Então o altar do incenso representa hoje o quê? A nossa oração, mas representa principalmente a intercessão de Jesus por nós lá no céu. Ele está intercedendo por nós e o altar do incenso representa isso aí também. O incenso devia ser queimado 2 vezes ao dia no lugar santo, pela manhã e à tarde, né? Aí tem essa referência aqui, mas os irmãos podem notar, Êxodo 30, versículo 7 e 8, diz que seria queimado esse incenso, né? Todos os dias, pela manhã, pela tarde. E o terceiro ponto da nossa lição, para a gente encerrar, já são 8h56, nós temos aqui a entrada do tabernáculo, tem um negócio interessante aqui, ó. Na entrada do pátio, eram quantas colunas que sustentavam o véu, quem lembra? Nós já estudamos? 4 colunas. Aqui são quantas? 5. E alguém já fez algumas ilustrações, não, já vou deixar para falar daqui a pouco, para a gente entender melhor quando tiver o slide. Mas essas 5 colunas, o primeiro véu, que tem essas 5 colunas aí, nós podemos entender o seguinte, era o véu que dava entrada lá no santuário, chamado lugar santo, né? E aí, quando essa entrada aí, só depois de passar pelo altar dos holocaustos, né? Está aqui, somente depois de passar pelo altar dos holocaustos, só depois de passar pelo altar dos holocaustos e pela bacia, que é o lavatório, o sacerdote poderia entrar no lugar santo. Logo, esse primeiro véu tinha o objetivo de demarcar o espaço entre o pátio e o lugar santo. Então, irmãos, não se passava por esse véu aqui do tabernáculo, que eles chamam de primeiro véu, mas não esquecendo do detalhe que foi dado no início
da porta, da entrada do pátio, que tinha um véu também, aqui chamando de primeiro véu, tinha que passar pelo altar do holocausto, tinha que passar pela pia. O que é que mostra isso aí, irmão? Já mostra já uma espiritualidade, alguém que realmente está preparado, alguém que já alcançou maturidade para estar ministrando, digamos assim. E essas 5 colunas, alguém fez uma aplicação aqui dessas 5 colunas, falando dos dons ministeriais que foi dado pelo próprio Cristo à igreja do Senhor. Efésios 4:11, vamos ver lá? Porque o próprio Jesus foi quem deu esses dons. E como tudo isso aí está nos remetendo ao Calvário, a Cristo, nós vamos entender melhor isso aí, daqui a pouco. Vamos ler a referência aí, 4:11 de Efésios, até o 14, 11 e 12. Deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Até o 14. Lê só até o 12, tá bom por enquanto, até o 12. Alguém chama isso aí os 5 dedos de Deus. Dá a ideia de 5 dedos, né? As 5 colunas, que ele faz a aplicação aqui. A porta de entrada no lugar santo era feita de 5 colunas de madeira, essas 5 colunas, né? De acácia coberta com ouro, que pode representar, os irmãos têm que usar esse detalhe, pode representar os 5 dons ministeriais de Efésios 4:11. Ele, o versículo aí de Efésios 4:11, e diz que esses dons ministeriais é dado à igreja para quê, irmão? Qual é a função dos dons ministeriais? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, quem estava lá no santuário estava fazendo o quê? Intercedendo pelo povo, fazendo sacrifício pelo povo, né? Estava trabalhando em prol do povo, da nação de Israel. E é justamente essas as funções do ministério, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, aperfeiçoamento e edificação, aí fala no versículo 13, né? No 14 por aí, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em voltas por todo o vento de doutrina. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E os dons ministeriais representam os 5 dedos da mão de Deus, trabalhando e aperfeiçoando a vida dos santos para serviço do ministério, né? Então tem que passar pelo lugar santo, irmão, também, para chegar na presença de Deus, para que o povo seja aperfeiçoado na palavra, seja preparado doutrinariamente, né? Tem uma vida de temor a Deus. Tem que ter alguém ali trabalhando para que isso realmente aconteça, né? E quem é que vai fazer isso? O ministério da igreja tem essa função de estar trabalhando nesse sentido. É uma responsabilidade, né, do ministério da igreja trabalhar para aperfeiçoar, né, a igreja, né? Está amadurecendo a igreja, preparando no conhecimento da palavra, né? E aí vai. Para que depois disso, o véu do templo se rasgou, como diz a Bíblia, e nós possamos chegar até a presença do Senhor. O segundo véu, que é o véu que se rasgou na crucificação de Jesus, esse é o véu que ficava entre o lugar santo e o lugar santíssimo, o santo dos santos, né? No santuário. Somente o sumo sacerdote podia entrar representando todo este povo de Israel, no lugar santíssimo, mas vai falando. Então, este segundo véu, somente o sumo sacerdote poderia entrar. E Jesus cumpriu tudo isso. Ó. Jesus, ele é, em Hebreus, ele é sacerdote, ele é sumo sacerdote, ele é apóstolo, tudo isso, irmãos, ele é em Hebreus. É apóstolo, é sacerdote, é sumo sacerdote, tudo aquilo se cumpriu em Jesus. E o véu do templo se rasgou em 2 e nós temos livre acesso até a presença de Deus. E eu me lembrei aqui de Hebreus 6, versículo 19 e 20, vamos ler aí. Diz que a nossa esperança, ela vai até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, está. O qual, tendo como âncora da alma segura e firme
sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então mostra que Jesus, ele diz que a nossa esperança é âncora, a esperança é âncora da alma. E diz que ela penetra, que eu li um pouco fora do contexto para adiantar, mas está falando da esperança, que é a âncora da nossa alma, segura e firme. E diz que essa esperança, ela penetra até o interior do véu. Onde é o interior do véu? No Santo dos Santos, onde Jesus, o nosso precursor. Por que precursor? Porque nós iremos para lá também. Estaremos na presença do Senhor. Jesus veio, cumpriu a sua obra, o seu ministério aqui na terra, e está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. E quando a trombeta tocar, os que estiverem preparados estarão também com Jesus. Então nós vamos encerrar. O segundo véu também era feito de linho torcido com azul, né? Púrpura, carmesim, imagem de querubins de obra-prima bordada nele. Tudo no tabernáculo era sombra dos tipos, ou tipos simbólicos de Cristo. Esse material também apontava para o Senhor Jesus. O segundo véu que ele fala em Hebreus, qual é o véu? Esse véu de Hebreus 6, o segundo véu que ele fala em Hebreus, de Hebreus 9. Hebreus 9, vamos voltar aqui. Hebreus 9, ele está falando. Pronto. Depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Esse segundo véu é o véu que fazia a divisão, o mesmo véu de Êxodo 26, 33. É isso aqui, é esse véu. O segundo véu, que ele se refere, é o véu que fazia a separação. Era só a gente ler o contexto lá em Hebreus 9, para ver isso aí. Olha, eu estou entendendo a questão do véu com a palavra que o pastor disse da semana passada, que o tabernáculo é o pátio e tudo. E a tenda, né? A tenda é somente a coberta com as pedras. Então o autor pega aí, ora tabernáculo, ora tenda. Ora tenda, primeiro e segundo véu. Tabernáculo, passa lá por parte de tudo, 3 véus. Hebreus, quando Hebreus cita, quando ele trabalha aí no tabernáculo, ele se limita à parte do véu. A maior parte pode ver que Hebreus ele sempre está olhando, considerando essa parte do véu. Por esse versículo aí fica claro isso. Pronto, irmão. Olha, o que é importante aqui, vamos só passar aqui rápido. Agora sabemos que pela obra de Cristo nós somos incentivados a fazer 4 coisas. Quais são elas? Primeiro, aproximar de Deus com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. O véu não se rasgou? Então a lição mostra que nós devemos então, primeiro, aproximar de Deus com verdadeiro coração, Hebreus 10, 22. Segundo, guardar firmemente a esperança da fé que professamos, Hebreus 10 e 23. Terceiro, considerarmos uns aos outros como forma de estímulo. Está aqui, né? Hebreus 10, 24. E um muito importante, irmão, que tem muita gente dizendo que quer ser crente em casa agora. Que é o quarto, né? Não deixar de congregar. Hebreus 10, 25. Que o que tem de crente hoje, dizendo que vai ser crente em casa, já tem culto aí através de teleconferência, no Skype, no Facebook, em tanta coisa. Oi? Isso aí é na igreja mesmo, isso aí. Então não deve deixar de congregar, irmão. É o desigrejado. Irmãos, então, antes de nós, vamos concluir logo, que eu quero dizer um negócio para os irmãos. Cheguemos com ousadia e confiança. O caminho foi aberto, irmão. Se o caminho foi aberto, portanto, não deixe de usufruir desse glorioso privilégio. Quantas pessoas, irmãos, estão deixando de usufruir desse privilégio, esse acesso que nós temos diante a Deus pelo Senhor Jesus. Irmãos, o que eu queria falar para os irmãos é só os objetivos da lição. Os objetivos da lição. Não é difícil essa lição. Eu acho que está começando a facilitar as lições agora. Mas os irmãos vão fazer o que aí? É entender, explicar. Cadê aqui? Eu saí aqui. É geral, né? Conscientizar de que devemos prestar um verdadeiro serviço de adoração a Deus. Primeiro ponto. Não existe um serviço verdadeiro sem adoração. Está no primeiro ponto. Conceituar a alugação. Do que é alugação? Mostrar o que nós falamos lá, que era
local onde os sacerdotes ministravam todos os dias, né? E tinha aqueles 3 móveis. Segundo, elencar as 3 peças que compõem o interior do lugar santo, o que cada uma delas representa, né? Muito simples aí. Dá até para simplificar a lição, olhando pelos objetivos já indiretos. É explicar o véu que demarca o lugar santo, o lugar santíssimo, que é o véu que foi rasgado de alto a baixo quando Jesus foi crucificado. Pastor Ademito vai encerrar. Que Deus abençoe a cada professor no próximo domingo.